Olá, vamos lá, dando continuidade à nossa aula de contrato por prazo determinado. Nesse vídeo nós vamos estudar quanto tempo pode durar um contrato por prazo determinado com previsão na CLT. Pois bem, nós já vimos que os contratos por prazo determinado, eles são exceções de um direito do trabalho e que por isso somente podem ser realizados naquelas hipóteses, dentro daquelas circunstâncias que a legislação permite. O 443 permite 3 situações em que eu posso realizar o contrato por prazo determinado. E dependendo dessas situações, é que a gente vai definir o tempo de duração do contrato por prazo determinado. Então, nesse vídeo, nós vamos estudar quanto tempo pode durar um contrato por prazo determinado. Então, no artigo 443, nós vemos que nós temos 3 hipóteses em que eu posso realizar essa contratação. Que é, a primeira, serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo. Segundo, de atividades empresariais de caráter transitório. E terceiro, contrato de experiência. Então, dependendo do tipo de demanda, é que vai ser definido quanto tempo pode durar o meu contrato por prazo determinado. Nas 2 primeiras situações, o contrato ele pode ter uma duração de até 2 anos. No contrato de experiência, a duração do contrato ela é limitada a 90 dias, ok? Então, vejam só, recapitulando. Nos casos de serviço, de natureza transitória ou de atividades empresariais de caráter transitório, o contrato ele pode durar até 2 anos. Nos casos de contratos de experiência, que está na linha C do 443, parágrafo 2º, o contrato ele só pode durar 90 dias, ou seja, até 90 dias, ok? Então, quando a gente fala em tempo de duração do contrato por prazo determinado, nós precisamos estudar o artigo 445 da CLT, segundo o qual o contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, observada a regra do artigo 451. Parágrafo único. O contrato de experiência não poderá exceder de 90 dias. Então, a linha A e B do parágrafo 2º do 443 até 2 anos. A linha C até 90 dias, ok? E o que é que diz esse artigo 451 que o 445 faz menção? O 451 diz o seguinte, o contrato de trabalho por prazo determinado que tácita ou expressamente for prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação de prazo. Ou seja, esse artigo está querendo dizer que nas hipóteses de contrato por prazo determinado, que a legislação permite uma duração de até 2 anos, ou naquelas situações em que a legislação permite duração de até 90 dias, é possível que haja prorrogação, Mas essa prorrogação ela só pode acontecer uma única vez, desde que observe o prazo máximo estabelecido na CLT. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa e vou contratar um empregado a título de experiência, eu posso fazer um contrato direto de 90 dias, posso fazer de 30, de 60, mas se eu fizer um contrato, com menos de 90 dias, eu posso prorrogar, desde que eu respeite esse limite dos 90 dias. Então, geralmente as empresas fazem um contrato de 45 dias, podendo ser prorrogado por mais 45 dias. Então, observa, ele faz um contrato, tá certo? E é importante que o contrato por prazo determinado, ele observe essa forma especial, uma forma escrita. Existe divergência quanto a essa questão, se precisaria ser escrito ou não, mas a jurisprudência predominante entende que, por ser um contrato de exceção, representa uma exceção no direito do trabalho, é importante que esse contrato ele seja realizado de forma escrita. Então, a gente encontra vários julgados do TST, no sentido de que aquelas partes que firmaram um contrato de experiência, mas não o fizeram de forma escrita, o TST considera que
se trata de um contrato por prazo indeterminado e não um contrato por prazo determinado. Então, a gente tem vários julgados, tá? No sentido de só reconhecer os contratos por prazo determinado quando eles são feitos pela forma escrita. Então, voltando ao nosso exemplo, a empresa fez, né, e tinha a previsão de prorrogação. Então, se ela fez de 45 dias, ela pode prorrogar por mais 45, respeitando os 90 dias. Mas imagine que ela fez um contrato de experiência de 30 dias, né? Ela pode prorrogar? Pode prorrogar, se no contrato escrito tiver uma cláusula prevendo a possibilidade de prorrogação. E só poderá prorrogar uma vez, né? Então, se ele fez um contrato de experiência de 30 dias, ele poderia fazer uma prorrogação, né, por até 60 dias. Ah, Marcela, mas não atingiu 90, então pode prorrogar novamente até chegar aos 90? Não. Por quê? Porque a gente precisa observar os dois requisitos que são impostos pela CLT. Ou seja, eu só posso prorrogar uma vez e preciso respeitar o limite temporal de até 2 anos ou de até 90 dias. Então, não é um ou outro. Os requisitos aqui, eles são cumulativos, ok? Então, se eu faço uma contratação, né, em decorrência de serviços de natureza transitória, né, eu tenho até 2 anos para firmar esse contrato. Esse contrato pode durar até 2 anos, mas eu fiz por um prazo inferior a 2 anos. Posso prorrogar? Pode, somente uma vez, tá? Então, a gente precisa observar essa limitação quanto à prorrogação, porque eu só posso prorrogar uma vez, e preciso observar o limite temporal de até 2 anos ou de até 90 dias, conforme o caso. E nós temos ainda o artigo 452, que traz uma diretriz muito importante que a gente precisa observar, tá? É o seguinte, imagina naquelas situações em que eu contratei um empregado, tá? Por prazo determinado, mas não vou renovar, né? O contrato se extinguiu, o empregado foi embora, né? Só que depois eu senti a necessidade novamente de realizar um novo contrato. Será que a empresa ela pode, né, fazer contratos sucessivos? Veja, eu não estou falando de prorrogação. Prorrogação a gente já viu que eu posso prorrogar uma vez só, né? Se tiver previsão contratual expressa e preciso observar o limite, de até 90 dias ou de até 2 anos, conforme o caso, tá? Eu estou falando de contratações sucessivas, ou seja, o contrato ele se extinguiu e eu quero contratar de novo. E quero sempre renovar, ou seja, acaba revelando que aquela necessidade ela não é transitória, ela é permanente, porque se eu tenho essa necessidade de sempre renovar, isso, né, põe em risco aí a segurança jurídica, até mesmo da empresa, que pode ser questionada no judiciário. Mas enfim, eu posso realizar uma nova contratação? Posso, mas eu preciso respeitar um limite temporal mínimo, que a regra geral, esse limite temporal mínimo, ele é de 6 meses, é o que diz o artigo 452 da CLT. Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 6 meses a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. Então, a regra geral é que finalizou um contrato por prazo determinado, eu só posso recontratar, tá certo? Respeitando o limite de 6 meses. Mas percebam que o 452, ele traz exceções, né? Que é quando a contratação, né, a expiração dependeu de uma execução de serviço especializado ou da realização de certo acontecimento. Então, imagina que eu contrato um técnico de informática para a minha empresa, para que ele possa desenvolver um sistema, né? Para que ele faça uma melhoria no sistema da minha empresa. Então, eu faço um contrato por prazo determinado. Então, percebam, é um serviço especializado, né? É um serviço
pontual, é um serviço que vai trazer para a empresa uma demanda temporária, tá? Então, finalizou aquele serviço, finalizou aquela atividade, ele fez a atualização, ele criou um software para a minha empresa, ok? Finalizou o contrato. Quero criar um novo sistema, tá? Não quero nem melhorar, eu quero criar um novo sistema, né? Que vai abranger uma outra área da minha empresa. Posso contratar a mesma pessoa antes dos 6 meses? Posso. Por quê? Porque a contratação, né? A primeira contratação, ela se extinguiu, né? O contrato se extinguiu, o contrato se realizou também, dependendo de um serviço especializado e específico, né? Quando ele terminou, findou a necessidade daquela contratação. Então, se eu tenho uma nova necessidade de um serviço especializado, né, eu poderia sim contratar dentro desse, sem respeitar esse período de 6 meses. Então, estaria dentro dessa exceção do 452, tá? Então, a regra geral, preciso respeitar um período máximo de 6 meses entre um contrato e outro, né? Porque, senão, qual é a consequência? O segundo contrato, ele vai ser considerado como um contrato por prazo indeterminado e a gente já viu que isso gera consequências, especialmente consequências financeiras, né? Para ambas as partes. E outra questão também importante, pessoal, quando eu falo, né, de um contrato que sucede o outro, isso só tem sentido, um contrato suceder o outro, ou seja, uma hipótese de um contrato suceder o outro, quando eu estou falando de uma necessidade temporária, de um serviço especializado, mas não faz sentido um contrato de experiência suceder outro contrato de experiência com a mesma pessoa, né? Por quê? Porque o fundamento da primeira contratação era o quê? Era as partes se conhecerem, era as partes se avaliarem, se adaptarem. Então, não faz sentido eu fazer um segundo contrato, mesmo que eu respeite esse prazo dos 6 meses, né? Com fundamento em experiência, se eu já conheço aquele empregado. Então, a gente também encontra diversos julgados, tá? Do TST, dos TRTs, no sentido de não aceitar um segundo contrato de experiência, mesmo que se observe esse prazo de 6 meses. Porque não tem o objeto ali, né? Ele se exauriu no primeiro contrato. Então, não via de regra, né? Não seria permitido. E só para finalizar, nós temos também a súmula 188 do TST, que diz que o contrato de experiência pode ser prorrogado, respeitado o limite máximo de 90 dias, tá? Aqui eu voltei a falar, né, para lembrar dessa súmula, de prorrogação. Então, a gente viu aqui nesse vídeo, né, a possibilidade de prorrogação dos contratos por prazo determinado, e a gente viu agora, no final, a possibilidade de realizar um contrato, né, sucessivo a outro que tenha sido realizado por prazo determinado, ok? No próximo vídeo, a gente finaliza essa parte dos contratos por prazo determinado, estudando, né, quais são as verbas rescisórias que os empregados têm direito quando um contrato por prazo determinado ele chega ao fim, tá? Até o próximo vídeo.